E aí? Se leis ponderais parece um bicho de 7 cabeças, relaxa. Essa aqui é a revisão rápida que vai salvar sua prova. Vamos direto ao ponto, só no que interessa. A prova de química tá logo aí, né? O tempo tá curto e bate aquela vontade de revisar só o que realmente importa. A gente sabe como é. Então, o nosso combinado é simples. Em 5 minutinhos, vamos passar pelos conceitos, pelos exemplos e, o mais importante, pelas pegadinhas que os professores adoram colocar na prova, sem enrolação, direto ao ponto. Mas antes de mergulhar nas leis, uma pergunta rapidinha. Para que serve a química, afinal? Bom, de forma bem simples, a química é a ciência que estuda do que as coisas são feitas e como elas se transformam umas nas outras. E esse slide aqui mostra isso na prática. A química pega uma matéria-prima, tipo a bauxita, que é essa pedra aí, e transforma em algo super útil como as latinhas de alumínio. As leis que a gente vai ver hoje, bom, elas governam exatamente essas transformações. E a primeira grande regra desse jogo é a lei de Lavoisier, aquela frase famosa: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, resume perfeitamente o que a gente vai ver agora. Então, o ponto principal é o seguinte: se você fizer uma reação química num ambiente controlado, ou seja, um sistema fechado, a massa total que você tinha antes da reação vai ser exatamente igual à massa total que você tem depois. Nada some e nada aparece do nada. E essa imagem aqui ilustra isso que eu acabei de falar. Olha só a balança. Antes de misturar coisas, ela marca 101,23 gramas. Depois que a reação acontece dentro do frasco fechado, o que acontece? A massa é a mesma, ela se conservou. Muita, mas muita atenção aqui, porque essa é a alma da lei. É um conceito que sempre aparece nas provas. A massa total dos reagentes é igualzinha à massa total dos produtos. Anota isso aí! Agora, a gente vai falar da principal fonte de pegadinhas, a diferença entre sistema fechado e aberto. Pensa assim, sistema fechado é tipo um pote com tampa, nada escapa. Já o sistema aberto, bom, a matéria pode entrar ou sair, principalmente na forma de gás. E olha só o que acontece. A reação química produziu um gás. E como o frasco estava aberto, o gás escapou. Dá uma olhada na balança. A massa que ela está medindo caiu de 250 para 140 gramas. A massa não foi destruída, gente. Ela só foi embora na forma de gás. E aqui está a armadilha clássica que os professores amam. A questão pode mostrar uma balança com a massa diminuindo e perguntar se a lei de Lavoisier está errada. E a resposta é não. A lei continua valendo. O problema é que a medição foi feita num sistema aberto. Fica a dica. Beleza, vamos para a segunda lei, a lei de Proust. Para entender ela, pensa numa receita de bolo. A proporção de farinha, açúcar e chocolate é sempre a mesma. Não importa se você vai fazer um bolo gigante ou um bolinho pequeno. E é exatamente isso que a lei diz. A água, por exemplo, ela sempre vai ser formada por hidrogênio e oxigênio na mesma proporção de massa. Não importa se é um copo de água ou um oceano inteiro, a receita da água é sempre a mesma. Vamos olhar essa tabela para entender de vez. Se a gente tem 9 gramas de água, a gente tem 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio. A proporção é de 1 para 8. Agora, se a gente dobrar a quantidade de água para 18 gramas, a gente dobra o hidrogênio e o oxigênio também. Mas a proporção continua a mesma. 2 para 16 é a mesma coisa que 1 para 8. A receita não muda. E o que você precisa levar para a prova é isso. A palavra-chave para a lei de Proust é proporção. Se a quantidade de uma substância na reação muda, todas as outras vão mudar na mesma proporção. Simples assim. Ok, a gente já entendeu as leis. Mas por que a massa se conserva e as proporções são sempre fixas? A resposta para isso veio com a teoria atômica de um cara chamado John Dalton. A ideia de Dalton foi genial. Ele disse que tudo é feito de bolinhas minúsculas e indivisíveis, os átomos. E o mais importante, numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Eles só trocam de lugar, se rearranjam. E essa imagem aqui é o pulo do gato. É aqui que tudo faz sentido. Olha os reagentes. A gente tem 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono. Agora, olha o produto. A gente continua com os mesmos 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono. A única coisa que mudou é que eles estão ligados de um jeito diferente. Se o número de átomos não muda, a massa total também não muda. Chegamos na revisão final. Agora é foco total nos pontos que podem te confundir na hora da prova. Presta atenção, hein? Fica de olho. Primeiro, a massa parece diminuir se um gás escapa.
Segundo, o contrário também pode acontecer. Se alguma coisa queima, tipo uma palha de aço, ela reage com o oxigênio do ar. Então, a massa que a balança mede no final pode aumentar. E terceiro, a proporção da lei de Proust é sagrada. Ela nunca, jamais vai mudar. E, para fechar, aqui estão os termos que precisam estar na ponta da língua. Lei de Lavoisier e conservação da massa, a diferença entre sistema fechado e aberto, lei de Proust e proporções definidas. E, claro, a teoria atômica de Dalton, que explica tudo isso. E aqui está a sua colinha final, o resumo do resumo. Se for para lembrar de uma coisa só, que seja isso. Lavoisier é sobre a massa ser igual no começo e no fim. Proust é sobre a receita, a proporção ser sempre a mesma. E tudo isso acontece porque as reações químicas só reorganizam os átomos. Com isso na cabeça, a prova vai ser moleza. Boa sorte!